Fala, meu povo, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Pô, tem um tempinho que a gente não se vê aí, tá? Alguns de vocês eu até não conheço ainda, mas vamos lá. Sou o professor Elifas e a gente vai falar um pouquinho aí de função quadrática, tá? O que é função quadrática? Quando a minha função, na verdade, ele tem o quê? É elevado à segunda, ou seja, está elevado ao quadrado. E como que a gente vai fazer? Nesse vídeo aqui eu vou retomar com vocês aí desde o princípio para a gente achar os zeros da função, depois achar o vértice, e no vídeo seguinte a gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso, beleza? Então vamos acompanhar aí, bem bacana, bem sossegado, caderno, caneta, lápis e vamos ver o que vai dar nisso daí. Por exemplo, essa daqui é a formulazinha da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a formulazinha. É ali o que vai fazer as coisas acontecer. É através dela que eu começo a mexer nas coisas, tá bom? Então, tomando nota disso daí, e agora vamos pôr isso na prática, porque eu sempre comento que matemática vem esse monte de letras, você fala, meu Deus do céu, e agora, como que eu vou fazer isso daí? Você vai ver que é muito simples, você já conhece boa parte lá de trás, lá do nono ano, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar meu apagador aqui e vamos resolver isso de uma forma bem tranquila. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu chego para vocês com um amigo bem bacana de matemática, aquela coisa assim que pesa, porque matemática adora fazer esse tipo de coisa com a gente, e fala assim, ó, da função, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 35. Aqui, ó, dá essa função. Opa! E pede para você o seguinte, encontre os zeros da função. Legal, encontrar o zero da função. Eu nem perdi, como que eu vou achar? Brincadeiras à parte, que você percebeu que matemática não sabe fazer muita piada. O que você vai fazer? Achar os zeros da função é aquilo que lá atrás a gente chamava de x', x duas linhas, ou seja, x1 e x2. Então, eu vou promover essa função do segundo grau a uma equação do segundo grau. E se eu quero, né, achar o zero da função, eu vou fazer o quê? Vou igualar essa minha função a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 35, isso é igual a zero. Então tá aqui. O meu primeiro passo era uma função, transformei em uma equação. O que a gente faz agora? Eu costumo dizer o seguinte, e essa é a parte, um pouquinho, essa é a parte mais importante que tem da equação, da função. Por que eu falo que é a mais importante? É a mais fácil, mas sem ela nada acontece. Por quê? Eu vou achar os coeficientes da função, ou seja, o a, o b e o c. Tá? Então, o meu a é quem está sozinho com a letra elevada ao quadrado. Nesse caso, como eu não tenho ninguém, o meu a vale 1. O meu b vale 2. E o meu C é o coitadinho que está aqui sozinho, ou seja, o meu menos 35. Então vai ficar desta maneira aqui. E um pessoal um pouco mais valente que fala assim, professor, isso aqui eu já faço de cabeça, nem vou tomar nota. É aquele que fala assim, no meio da multidão, afastem-se, pois eu vou calcular. Aí você fala, legal, bacana, mas se você tomar nota também, vai te ajudar bastante, tá? Então, agora se você já tem aquela liberdade, já sente aquele domínio para fazer, pô, segue em paz. Primeira fórmula, a fórmula do discriminante. Legal, a fórmula do discriminante, ou seja, né, delta. Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou aquela piadinha sem graça demais que diz o seguinte, tá? Que pirâmides de base quadrado têm 4 lados e foram feitas antes de Cristo. É fazer o quê? Então, vamos lá. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 35. Delta é igual a 4 mais 140. Delta é igual a 144. Tá aqui. Isso é importante a gente fazer também, tá? Porque você vai ver que daqui a pouco nós vamos precisar do valor de delta. Beleza? Então, tá aqui. Vamos para a segunda parte, em que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a.
Dependendo de como você aprendeu, tem livros, né, tem professores que quando ensinam, que colocam essas duas fórmulas juntas, de uma só. Eu, particularmente, prefiro fazer separada, por quê? Para dar mais segurança para o aluno. Mas se você faz as duas juntas, beleza, pode fazer que vai dar certão, tá? Então vamos lá. X é igual. Olha por que aquela do coeficiente ela é importante, porque a gente faz a interpretação agora. X é igual menos b. Eu achei que o meu b valia 2, então fica menos 2 mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, que a gente achou 144, dividido por 2 vezes 1. Ficando o nosso cálculo até agora dessa maneira. Ó. Feito isso aqui, turma, vamos continuar a conta. X é igual a menos 2 mais ou menos 12 sobre 2. E aqui você para. Você fala, o que eu vou fazer agora? Lembra? x1, x2. Então eu vou ter que x1 ele é igual a menos 2 mais 12 dividido por 2, ou seja, devia 2, pago 12, fico com 10, divido por 2, dá 5. E x duas linhas, menos 2 com menos 12, divididos por 2. Isso dá menos 7. Tá? Então, quais são os zeros dessa função? Menos 7 e 5. Tá? Por que a gente chama de zero da função? Porque se eu pegar esses valores que eu encontrei, vamos lá, 5 e menos 7, e colocar lá no comecinho, lá na minha equaçãozinha que eu montei, ó, vamos pegar aqui, achei menos 7 e 5. Então, ó, vamos ver por que a gente chama isso de zero da função. Eu tenho assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 35. Vamos testar com 5 para ver o que acontece? Eu tenho 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 menos 35. Ó. 5 ao quadrado, 25 mais 10 menos 35. 25 mais 10, 35. 35 menos 35, zero. Por isso que a gente chama ele de zero da função. Porque é quando a função zera. Então, o nosso primeiro está correto. O segundo, vamos lá, nós achamos também o menos 7. X ao quadrado mais 2x menos 35. Então eu vou ter menos 7 ao quadrado mais 2 vezes menos 7 menos 35. Eu tenho esse cálculo aqui para fazer. Ó. O que a gente faz agora? Prestando atenção. 49 menos 14 menos 35. Adivinha só quanto que dá? Isso mesmo, zero. Por isso que a gente chama aqui que o x1 e x2 são o quê? Os zeros da função. Beleza? Então, tranquilão aqui. Te pediu o zero da função, o que você vai fazer? Vai simplesmente achar x1 e x2. Agora vamos para os pontos máximos, tá? O vértice de x e o vértice de y. Por isso que aquelas informaçõezinhas do começo são importantes, porque fazem parte da fórmula. E a gente vai precisar de quem também? Do delta, tá? Então eu vou tomar nota aqui do lado para a gente o seguinte, ó. Lembrando, o nosso A vale 1 nessa função, né? O nosso B vale 2, o nosso C vale menos 35, o nosso delta vale 144, tá? Vou guardar essas informaçõezinhas. Por quê? O vértice de x ele é menos b sobre 2 vezes a. E o vértice de y ele é menos delta sobre 4 vezes a. Então eu tenho isso daqui, ó, de formulazinha pra gente. E esses são os pontos máximos, tá? Então o que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho assim, menos b, então vai ser menos 2 sobre 2 vezes 1, menos 2 sobre 2, menos 1. E aqui vai ser menos 144 sobre 4 vezes 1, dá menos 144 dividido por 4. Isso vai dar menos 36. Então, esses são os pontos máximos, onde a nossa parábola ali ela encontra o ponto máximo, que ela sobe ou desce, que a gente já vai ver isso se ela está subindo ou se ela está descendo. Beleza? Então até aqui tranquilão para vocês.
Então, vamos lá estudar o que é a parábola. Meu Deus do céu, o que é isso? A parábola, o que é? A trajetória que os pontos fazem no gráfico, tá? Então, só para a gente retomar um pouquinho, quando a gente tem uma função no primeiro grau, a nossa trajetória ela é uma reta, ela fica da seguinte maneira, tá? Ela pode ficar assim para a gente, ó. Isso é quando nós temos a função, por exemplo, do primeiro grau. Ela fica para a gente dessa maneirinha aqui, ó. Beleza? Ou o inverso também, mas ela forma algo parecido com esse desenho que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Ou ela vai estar subindo, ou ela vai estar descendo. Então aqui a gente identifica como uma função do primeiro grau. Agora, ó, prestando atenção. Se eu tiver assim, desta maneira aqui, ó. Se eu tiver com ela assim, eu já posso dizer o seguinte. Essa daqui ela é uma função do segundo grau, porque forma uma parábola. Tá? Pode ser uma biquadrada? Pode, mas ela vai ter uma amplitude maior. Mas o que acontece? Olhando para isso daqui agora, como estamos falando de função do segundo grau, então isso daqui é o gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Só para vocês entenderem o seguinte, como que eu identifico se ela é positiva, né, ou se ela é negativa? Ou seja, como que eu vou fazer isso daqui? Muito simples. Se o teu desenho for dessa maneira aqui, o que significa? Você vai esquecer toda aquela conta e vai se concentrar no coeficiente A. Se o meu A é positivo, o coeficiente A ele é positivo, esse é o desenho da parábola. Tá? Há quem faça uma piada extremamente sem graça que diz o seguinte, que como ele está sorrindo, o A é positivo. Terrível, né, gente? Vai fazer o que? Matemática é assim. Tá? Ou da seguinte maneira aqui. Ó. Vamos lá. Se agora ele é negativo, ou seja, a minha parábola, ela é o quê? Ela é desta maneira, ó. É assim que vai ser a nossa parábolazinha, ó. Olha que simplesinho para você fazer. Então, aí dizem que quando ela é negativa, ela tem uma carinha triste. Fazer o que, né, gente? É a piada mais horrível que existe. Então, o que acontece aqui, turma? Eu posso dizer que os vértices são os pontos máximos. Mas, professor, como assim ponto máximo? É o máximo que uma parábola sobe ou desce. Por exemplo, se eu montar um gráfico aqui completo de uma função do segundo grau, nós vamos ter da seguinte maneira. Ó. Deixa eu pensar aqui assim. Esse é um exemplo de gráfico de função do segundo grau. Nós temos assim. Pra gente. Né? Vamos lá. Então, fica assim, ó. Vai fazer uma coisinha mais fofa, menos tosca. Então, o que acontece aqui, ó? Esse pontinho aqui, repara, é o máximo que minha parábola sobe. A partir daqui, ela começa a descer. Então, eu digo que isso daqui, pessoal, é meu ponto máximo. Traduzindo, o que ele é? São os vértices. O vértice de x com o vértice de y. Beleza? Tranquilo, então, para a gente reviver até aqui? Então, tá bom. Vamos acompanhando nos próximos vídeos que a gente vai resolver alguns exercícios sobre isso daqui também e ver mais o que dá pra gente fazer, tá bom? De resto, fiquem com Deus, já sabem. Se espirrarem, saúde. Sempre bom estar aqui contigo. Até mais.